1 Samuel 30, nós vamos ler a partir do versículo 8. Não sei se você ainda lembra. Semana passada a gente leu esse mesmo livro, esse mesmo capítulo, só que o que está em cima, né? Do 1 ao 6, falando sobre aonde se reanimar, onde encontrar força. E meio a coisas, situações que quebram a gente no meio, que despedaçam a gente, que enfraquecem a gente, tiram a esperança de dentro do coração da gente. A gente leu que Davi e o povo chorou até não ter mais força. E a revolta do povo era tão grande que o povo começou a querer apedrejar Davi. Além da culpa que ele já sentia dentro dele, a culpa também que vinha do lado de fora. Mas ele em Deus encontrou um lugar para ele se reanimar. É o que a gente vem fazer quando a gente vem, por exemplo, na igreja. É o que a gente faz quando a gente vai num monte, por exemplo. É o que a gente faz quando a gente vai em qualquer outro lugar. Ou a gente se propõe a fazer qualquer coisa, demonstrando para Deus um pouco mais de esforço, um pouco mais de empenho para se alcançar. Às vezes, para passar força para o outro, a gente se faz forte. Já reparou isso, não? Você já sentiu isso alguma vez na vida? Às vezes as pessoas se aproximam e falam com a gente de uma maneira, e a gente se surpreende, porque a gente imagina assim: se fulano soubesse o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu tenho pensado. Mas é o que a gente passa, a maneira com que a gente se coloca, e essa força, ela vem de Deus sobre nós. Daí a necessidade da gente buscar, porque ninguém dá aquilo que não tem, ninguém tem aquilo que não busca. Então como é que você pretende ou você deseja sair? Como é que você pretende passar a viver lá fora, suportar? Com força ou sem força, com ânimo ou sem ânimo, com coragem ou sem coragem? Tudo vai depender daquilo que você estiver buscando, que eu estiver buscando. Quem está compreendendo, por favor? E essa disposição está em cada um de nós. Aonde nós nos renovamos, aonde nós nos fortalecemos. Eu não sei se está claro. Eu falei versículo 8, mas só para relembrar, eu vou ler o versículo 6, para lembrar o que foi o final da semana passada. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, todos estavam amargos, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. No versículo 8 diz assim, ó: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha a resposta de Deus: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Quantos? 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários, aonde os... O que aconteceu com eles? Ficaram. Aonde eles ficaram? É importante entender isso. Eles saem de uma cidade onde o inimigo tinha entrado, arrebentado com tudo, posto fogo na cidade e levado as pessoas. Que pessoas? Mães, esposas, filhos. Prioridade. Gente que eles amavam, gente que eles queriam, coisas que eles queriam muito, respostas que eles queriam demais. Respostas que, se alguém perguntasse para eles, seria óbvia a resposta. Vem cá, você quer que a tua esposa, que a
tua mulher volte, você quer o teu filho de volta, você quer isso, você quer que a tua casa seja restaurada, você quer que essas pessoas que você ama voltem, eles iriam dizer o quê? Sim, a gente quer. Só que quando eles foram, a saída foi muito boa. Eles se ajuntam a Davi e eles partem para lá. E nesse partir eles estão gritando: nós vamos chegar lá, vamos pegar aquilo que é nosso, vamos buscar os nossos, vamos lutar pelo que é nosso, vamos buscar o que pertence a gente. Quando eles chegam diante do ribeiro, o que é um ribeiro? O que é um ribeiro, gente? É um rio. Dificuldade, problema. E parece que o povo de Deus tem uma dificuldade em atravessar o rio, porque quando o povo estava diante do rio Jordão, quando Moisés tinha sumido, o povo também estava diante do rio, e Deus teve que vir falar para eles: dispõe-te e atravessa, passa o rio de novo, atravessa o rio. Sempre vai ter um rio. Sempre em algum trecho da caminhada vai haver uma dificuldade maior do que a anterior. Está dando para entender? Sempre vai ter uma palavra pior do que aquela de antes. Sempre vai ter uma aparência pior. Sempre vai ter alguma coisa que vai aparecer no momento que a gente está desgastado, que a gente está triste, que a gente está angustiado, que a gente está se sentindo meio debilitado, meio cansado. E é aí na frente desse rio que acontece a diferença daqueles que conquistam, que alcançam, que recebem, que conseguem ter, e daqueles que não veem nada acontecer. Mas sempre vai ter na boca dessas pessoas uma boa desculpa, sempre vai ter um argumento muito bom. Vai ter na minha, vai ter na sua, vai ter na de todo mundo. Continuando aqui, no versículo 9, no versículo 10, perdão, diz assim, ó: Davi, porém, e 400 homens, quantos? Continuaram a perseguição, pois que 200 fizeram o quê? 200 pais, maridos, chefe de família, que queriam a sua vitória, que queriam a sua casa restaurada, que queriam a sua família, mas não suportaram perseverar. Se sentiram cansados. A dificuldade venceu eles. Está dando para entender o que eu estou querendo falar? Assim? Sim ou não? Essa dificuldade, ela tem várias aparências. Às vezes é um não que a gente recebe. Às vezes é uma porta que fecha. Às vezes é um diagnóstico que a gente recebe, um parecer do médico. Às vezes é uma notícia ruim que chega. Às vezes é a aparência de alguma situação diante da gente, e ela vem. Eles já estavam vindo da cidade onde tudo tinha sido destruído e saqueado. Eles já vinham de um lugar onde eles tinham se desesperado, chorado, se amargurado. Eles já vinham de um problema, se dispuseram a lutar, e agora eles se deparam com uma dificuldade que aos olhos dele foi maior. E de repente hoje a gente esteja se deparando exatamente com isso, com dificuldades que parecem piores. Às vezes aparecem algumas coisas diante da gente, que o que faz brotar no coração da gente é o desespero. A vontade da gente dar um grito, a vontade da gente sair quebrando tudo. Você já teve essa vontade, sim ou não? Quem já teve isso? Já teve mesmo? Eu tenho direto isso. Ainda bem que eu estou sozinho e ninguém me vê, e aí eu saio, eu fico... A vontade é de quebrar tudo. Eu imagino que a vontade desses homens tenha sido de quebrar tudo, de gritar, de desesperar. Mas o fato é que todos eles estavam vindo de uma luta. Todos eles estavam vindo do mesmo lugar. Todos eles estavam vindo daquela cidade destruída, despedaçada. Todos eles estavam vindo de problema. Todos estavam atravessando dificuldades. Todos estavam com o coração amargurado, apertado. Está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Mas uma parte deles resolveu, foi contagiado, foi contaminado por aquilo que estava dentro de Davi. Não olhou para o rio, olhou para o que estava depois do rio. Não olhou para a tempestade, não olhou para a dificuldade. Olhou para frente e falou: não, a minha família está lá. Está lá, o que eu preciso buscar está do outro lado. Não é esse rio que vai me impedir de alcançar. Hoje,
algum rio, entende a linguagem que eu estou falando? Algum rio na frente de alguém impediu essa pessoa de alcançar o que ela tanto deseja e necessita. Ela quer muito, mas o fato da gente querer muito não muda nada. O fato da gente desejar muito não muda nada. O fato de eu querer demais, de eu amar demais, de eu desejar demais não muda nada. O que muda é atitude, é você ter ação. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Não é o pensamento só, é o ato, porque a fé sem obra não vale nada. Daí a necessidade de orar, e orar muito, e orar quando quer, orar quando dá, e orar quando não quer, principalmente quando não quer. Orar quando o desânimo bate, orar quando a valentia, a coragem desaparece, orar quando diante dos olhos parece que não está tendo resposta nenhuma, que a saída não está aparecendo. Amém? Orar quando os rios aparecem, continuar lutando, indo em frente. 400 homens atravessaram o rio. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Mas a palavra, a direção para perseguir tinha vindo de quem? De quem tinha vindo? Você percebe que o problema não está em Deus. A palavra veio para todos, a direção veio para todos, a oportunidade ela está diante de todos. Aquele que vai entregar a vitória está sobre a vida de todos, mas uma parte sempre para na metade do caminho, sempre desiste, seja por esse ou seja por aquele motivo, seja por essa ou por aquela razão. E existem razões que são fortes diante dos olhos da gente. Existem razões que são realmente bastante convincentes diante da gente, quando entram dentro do coração da gente, quando penetram pelo ouvido da gente. Tem coisa que é para se considerar muito, mas a fé ela desafia todas essas coisas. Fé não é certeza no que eu estou vendo. Confiar na palavra de Deus é muito mais do que falar que confia, é viver essa confiança. Quem está compreendendo a palavra? Davi e mais 400 continuaram aquilo que Deus falou para eles fazer. Persegue, até onde? Até você encontrar. Se você tiver o cuidado depois de examinar aí direitinho, de olhar com muita atenção, estudar a palavra, não para ser levado pela gritaria da pessoa, do homem, não, mas pela direção de Deus, da palavra de Deus, ser conduzido por ela, andar nela, poder firmar o teu passo como quem anda sobre uma rocha, em cima dessa palavra. Deus em nenhum momento falou: Davi, desce por tal caminho, cruza tal viela, passa por tal árvore e ali. Deus nunca deu o endereço de onde eles estavam. Deus falou: sai e vai atrás até... Eu vou editar essa parte, porque senão fica muito grande. Mas é no meio do caminho, é perseguindo, é obedecendo, é fazendo, é indo em frente, é continuando, é se dispondo, é perseverando, é superando os limites próprios, que no meio do caminho eles vão encontrar alguém que ficou para trás do outro lado, do outro exército. E esse alguém é que vai falar para eles: vocês vão chegar em tal lugar. É lá que vocês vão encontrar tudo que vocês estão procurando. E no versículo 17, continuando, diz assim, ó: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até tarde do dia. Você está acompanhando aí, não? Versículo 17, lê aí por favor na sua Bíblia, mas lê com fé. Feriu-os desde o crepúsculo vespertino até a tarde de quando? Eles lutaram, eles batalharam, guerrearam, foi espada contra espada, homem contra homem, um dia inteiro, e mais uma parte do dia seguinte. Eles não pararam, não teve o cansaço, não venceu, a indisposição não venceu, a tristeza não venceu, nada venceu eles, a disposição deles em lutar, foi isso que deu a vitória para eles. E se essa força veio de algum outro lugar,
de Deus para dentro deles e fez eles lutarem. Quanto tempo? O tempo que foi preciso lutar, o tempo que foi necessário lutar, até que não sobrasse mais nada. Vou ler de novo. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino, desde o amanhecer do dia até a tarde do dia seguinte. 400, e nenhum deles, quantos? Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montavam em camelos e fugiam. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou, porque para quem luta sempre alcança a vitória e ela é completa. É isso que Deus está falando para mim e para você. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojos, nada do que lhes havia tomado. Tudo, Davi, tudo, nesse lugar aqui tem que estar escrito o nosso nome. Não pode ficar nada para trás, seja o que for que você está buscando, mas você tem que lutar. Você tem que lutar e lutar até alcançar, até ver a resposta. Não interessa, o médico falou que é tumor, é câncer, é maligno. Eu vou lutar até que eu veja a cura. Não importa, o advogado falou que não tem mais jeito, não tem recurso. Eu vou lutar até que haja uma resposta de Deus na minha vida. Foi embora, falou que não vem. Fechou e falou que não abre. Saiu e falou que não tem quem passe. Comigo vai ser diferente, porque eu vou lutar do lado do meu Deus. Eu vou lutar com o meu Deus até que essa resposta ela venha para a minha vida. Só que a disposição está aí? Tem que estar. Muita gente fala que tem, pouca gente vai até o final da coisa. Mas só quem vai até o final é que vê acontecer a vitória. Eles tiveram que chegar lá, enfrentar o inimigo, lutar um dia inteiro e mais uma parte do dia seguinte. Mas eles derrotaram tudo e pegaram tudo que era deles. Eles tiveram de volta tudo aquilo que era deles. E o que Deus falou lá atrás, persegue. Porque tudo que você for buscar, você vai alcançar. Deus fez cumprir na vida dele, Deus faz cumprir na nossa quando a gente vai até o fim.